Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, com seus familiares, em suas casas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, como sempre fazemos, vamos agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré por essa oportunidade maravilhosa que nos concedem de estarmos juntos, de continuarmos juntos, de alguma forma, de alguma maneira. Agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter para entendermos melhor os ensinamentos desta lição maravilhosa do livro Pão Nosso, lição 154, ditada por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título desta lição é Os Contrários. Como sempre, em suas lições, em seus livros, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. E nesta lição, a referência é a carta que Paulo enviou aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, e Paulo, de uma maneira tão sublime, tão maravilhosa, nos diz: o que diremos nós à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz que diremos à vista dessas coisas, porque ele diz aos romanos as arbitrariedades, as dificuldades pelas quais ele está passando, já quase no fim da sua existência, e ele teve a coragem de escrever esta carta aos próprios romanos que estavam querendo acabar com a vida de Paulo. E esta pergunta que Paulo faz ainda representa uma questão tão sublime, tão preciosa para nós, os cristãos de hoje. E aí a pergunta é essa realmente: quem são os contrários? Quem está contra nós? Nós nos esforçamos, devemos, aliás, nos esforçar para atender ao chamamento que nos fazem os mentores, que nos faz Jesus, porque o campo é imenso de trabalho. E Jesus espera a nossa colaboração através do aprendizado, através do auxílio àqueles que necessitam mais do que nós. Porém, muitos aprendizes, os que deveriam ser os colaboradores de Jesus, preferem ou precisam ou abandonam o trabalho do bem, porque são levados por espíritos que não querem a nossa evolução, e esses são exatamente os contrários. Em nossas aulas, nós costumamos dizer que existem, de brincadeira, claro, que existem dois times, os que jogam a nosso favor e os que jogam contra nós. E esses que jogam contra nós nos interpõem elementos adversos que nos cercam por toda parte. E é justamente nesses momentos que nós precisamos entender que Deus está conosco. Porque obstáculos inesperados surgem ante os nossos olhos, ante a nossa boa vontade, quase de maneira inesperada. Velhos amigos se afastam, situações antes que pareciam favoráveis se transformam em hostilidades, em dificuldades. Amigos queridos nos deixam. Muitos colaboradores podem fugir ante esses perigos, ante essas dificuldades, e foram convocados para ajudar, mas se esquecem esse objetivo, que é o de ajuda, que é o de auxílio, que é de aprender para poder ajudar. Jesus não nos convocou, não nos chamou à obra, nós não fomos levados à obra por Jesus para nos render ao temor, ao medo. Nem Jesus nos enviou ao trabalho,
para nos levar a experiências inferiores. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que a gente confie nele e em Deus, nosso Pai. Nós somos convocados, nós somos chamados a construir, a nos elevar, a nos aprimorar, a nos reformar, aproveitar esta vida para nos modificar internamente ou mentalmente ou espiritualmente um pouquinho, para chegarmos ao plano espiritual um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Porém, nós precisamos contar com as eventualidades de cada dia. E essas eventualidades podem surgir, podem nascer de forças contrárias, como diz a lição, dos contrários, do time que joga contra nós, que nos procuram nos dificultar a evolução. Em nossa luta diária, nós podemos nos deparar com perturbações, com cansaço, com a fadiga. Isto realmente pode parecer inevitável no mundo que tudo espera de nós cristãos, principalmente nesse momento. Quando nós temos um momento de autodefesa, um momento de fraqueza, tem sempre alguém que nos pergunta: mas você não é espírita? Você não é cristão? Somos, sim. Nós somos seres humanos, que muitas vezes as adversidades podem nos fazer sentir um certo temor, um certo medo. Mas é justamente isto que Paulo pede para que a gente pense a respeito. Não nos deixar esmorecer e pensar que Deus está conosco. E Paulo, nesta carta, com várias exclamações, com incentivo, expõe a magnanimidade com que devemos nos mobilizar quando exatamente essas adversidades nos levam a desanimar. E Paulo ensina que com o amor paterno de Deus, junto com esse amor, deveria estar conectada a coragem que vence todas as tentações, os medos. Porque Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai amoroso, entende o nosso estado ainda precário de conhecimento e das coisas divinas. Entende, mas está conosco, basta a gente sentir em nossos corações. Quando as coisas não vão bem, a tristeza pode tomar posse das nossas mentes e afastar a confiança desse consolo. Mas Paulo diz: não desanime, acredite. Acredite que Deus está conosco. Deus está em nós. Nós somos filhos de Deus. E a cada célula nossa, cada pedacinho do nosso ser, existe uma parcela de Deus, porque somos seus filhos. Paulo nos diz, em voz alta e bom tom, para confiarmos no amor paterno, eterno de Deus. E contar com esse escudo para que a gente tenha coragem, resistência, força para vencer os males com os quais a gente se defronta. A Terra ainda é um planeta de aprendizado. Estamos nos encaminhando para um planeta em que talvez a gente comece a entender o amor, o perdão, mas por enquanto ainda estamos aqui para aprender, para reparar, através da reparação dos nossos erros, aprender. Porque enquanto Deus é por nós, como diz Paulo, nós podemos nos sentir seguros contra os perigos, contra as adversidades, contra esses espíritos que não querem o nosso bem. Quando nós falamos de espíritos que não querem o nosso bem, poderemos estar falando de espíritos encarnados e desencarnados, ambos, também encarnados, que Deus coloca em nossos caminhos, não para nos testar, mas para nos fazer aprender. São esses espíritos encarnados, inclusive, que são os contrários,
que testam a nossa paciência, a nossa boa vontade. E Deus e Jesus esperam que a gente entenda esses espíritos e, se não pudermos ajudá-los, para que a gente não se deixe influenciar pelas más influências. E mais uma vez, Paulo repete: enquanto Deus é por nós, estaremos seguros contra esses espíritos encarnados e desencarnados que nos fazem nos defrontar com perigos, com situações adversas. Isto, porém, não significa que nada se oponha contra nós. Nós vamos enfrentar muitas coisas adversas, como acabamos de falar. Situações difíceis, pessoas difíceis que Deus coloca em nossos caminhos para que a gente aprenda. Mas com Deus, acreditando em Deus, acreditando que Deus é nosso Pai e nos ama, nós podemos nos fortalecer contra esses tipos de inimigos. Podemos chamar de inimigos, ou vamos chamar de irmãos que ainda estão em fase de aprendizado. Nós também estamos em fase de aprendizado. Talvez a gente esteja procurando entender um pouquinho mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E esses irmãos ainda desconhecem um pouco o amor de Deus, o amor do nosso irmão maravilhoso, divino Jesus. E é nessas situações que nós devemos contar com a ajuda de Deus, para que a gente se fortaleça para enfrentar essas adversidades, esses irmãos que talvez estejam tão necessitados de ajuda, de uma palavra amiga. Porque Deus é o principal suporte que pode nos sustentar em todas as situações, em todas as tentações. E é por essa razão, entre ameaças, incompreensões, pessoas que nos afrontam e que devemos entender como irmãos ainda, que necessitam da nossa compreensão, do nosso amor. E é essa a razão, entre essas ameaças e incompreensões, que nos cabe perguntar, e de preferência bem-humorados, felizes, sempre à maneira de Paulo, do apóstolo Paulo. O Paulo que preferiu ensinar aos gentios, ao povo, que estavam muito aquém da inteligência, do aprendizado já de Paulo. E quem ele foi ensinar? Exatamente esse povo que não acreditava. E é por essa razão que nós devemos perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco em todas as situações. Esse Pai tão generoso, tão amoroso, Ele quer que cada um de nós seja feliz. Nós não fomos feitos para sofrer. Ainda poderemos sofrer adversidades, situações difíceis, mas que fazem parte do nosso crescimento, da nossa elevação. Deus não quer que a gente seja infeliz, ao contrário, que a gente enfrente essas situações com galhardia, como diriam, com a cabeça erguida. Deus está comigo, eu sou forte, eu vou vencer todas essas dificuldades. E principalmente dizer: eu sou um vencedor. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré estenda o seu manto azul sobre nós, nos protegendo, nos amparando. Que este manto se estenda por todo o nosso planeta, afastando ainda essa diversidade tão grande pela qual a gente está passando. Que logo, logo o plano espiritual, os mentores, os auxiliares do Dr. Bezerra de Menezes nos ajudem a sair desse estado de doença, de vírus. Com certeza,
com a ajuda do plano espiritual, de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, dos auxiliares do Dr. Bezerra de Menezes, já este planeta vai ficar são, vai ficar curado. E podemos dizer, com a graça de Deus, nosso Pai. Fiquem com Deus. Boa semana. E que Deus permita que logo, dentro em breve, possamos estar juntos novamente. Ainda aqui em espírito. Muito obrigada pela atenção. Sejam felizes. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos.